A vida não começa com o nascimento e nem termina com a morte. Desse ponto de vista, qual que é a sua perspectiva de inferno? Será que existe inferno? E será que inferno é aquele inferno que você aprendeu no sistema religioso, que você aprendeu nas culturas dos outros povos, aquelas informações que você escuta desde criança, de que as pessoas más, que as pessoas pecadoras, elas vão arder nas chamas do inferno pela eternidade? E isso mete muito medo nas pessoas. Mas de fato, o que a Torá, o que as Escrituras, o que a Tanar fala sobre o inferno? Tudo que o Kadosh cria tem um propósito. A vida tem um propósito e a morte tem um propósito. E entre a vida e a morte, entre o nascimento e a morte, a nossa alma, ela cumpre um papel nesse mundo físico, um papel muito importante nesse mundo físico. É o papel de trazer a presença elohímica para esse mundo. E isso acontece através do cumprimento da Torá, que também nós podemos chamar de a vontade elohímica. E isso só vale a pena, a gente cumprir Torá, só vale a pena se as nossas ações elas forem resultados de nossa livre escolha. Então nós precisamos, para termos essa livre escolha, nós precisamos ter autonomia. E é por essa razão que sentimos tão claramente o poder e a formosura do Kadosh, que trazemos e cumprimos através do cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. E se por acaso nós sentíssemos esse prazer do poder e da formosura do Kadosh, claramente, sem sombra de dúvidas, e se nós fôssemos recompensados por cumprir Torá, trazer a presença elohímica ao mundo e sentir o prazer do poder e da formosura do Kadosh, claro que por interesse nós cumpriríamos Torá e nós perderíamos a nossa autonomia, nós perderíamos o nosso livre-arbítrio. Então é por isso que o Kadosh, que o Criador, ele é tão oculto. Você não vai sentir ele como você sente o vento, o sabor, o cheiro, a beleza. Embora nós sabemos que ele está em tudo, mas ele está de forma oculta. Então nós temos muita dificuldade em, de alguma maneira, sentir ou ter alguma teoria, alguma ideia do Criador. Por isso que existe essa ocultação espiritual. É por isso que nós não temos acesso à visão, ao entendimento, ao relacionamento com as coisas espirituais, como nós temos com as coisas físicas. E o que nós temos aqui nesse mundo físico, é um mundo difícil, um mundo injusto, é um mundo onde as pessoas são perversas e muitas delas vencem, muitas delas enriquecem, muitas delas se dão bem, e a gente fica se perguntando: cadê o Criador? Um mundo em que cumprir Torá, divide quem vai para o Gehinnom e quem vai para o Gan Eden. Ou quando vai, ou seja, quem vai e quando vai. E a Torá, independente de cultura, independente de nacionalidade ou época, a Torá ela é dada de alguma maneira, em algum nível, algum grau de realidade,
para todo ser humano, para toda cultura, para todo povo. De alguma maneira, a Torá ela é entregue para todo ser humano. A Torá ela foi escrita a partir de Moshe, depois que o povo de Israel saiu do Egito. Antes disso, a Torá ela não estava dentro dos rolos da Torá, dentro da Arca da Aliança. Pessoas como Abraham, como Ever, Melquisedeque ou Malquisedeque, Shem e muitos outros conseguiram acessar a Torá. E ela ainda não estava encerrada em rolos, ela não tinha sido entregue ao povo de Israel. Então, da mesma maneira que a Torá poderia ser entregue para qualquer ser humano, até hoje ela pode ser entregue para qualquer ser humano. Eu não estou falando da Torá completa, com todas as leis, com todos os detalhes, com todo o conhecimento. Eu estou dizendo dentro da bondade, dentro do ato de justiça, dentro do ato de piedade, dentro dos atos de moralidade, de respeito. Isso é algo que todo ser humano pode acessar, independente de cultura, de nacionalidade, de etnia, de qual época que nasceu. A bondade e a justiça, que é a Torá, ela pode ser acessada por todo mundo sem desculpa alguma. Mas seria possível agir dentro de justos aspectos morais se a alma vive uma realidade onde a elohimicidade ela é oculta e as pessoas elas estão sem o conhecimento elohímico? E como viver e caminhar na verdade? Ou seja, como não ir para o Gehinnom? O fato é que a alma humana, ela já existia em um estado espiritual antes de ser soprada dentro de um corpo físico. Antes de ser colocado nessa realidade física, a alma ela já existia. E em sua existência anterior, toda a alma ela experimenta sabedoria. Em sua existência anterior ao mundo físico, toda a alma experimenta sabedoria, conhecimento e a realidade espiritual. Então a alma que está dentro do corpo, ela já tem essa experiência. Ela vem de uma realidade espiritual que torna para ela possível transcender, se superar e superar a realidade física que tanto oculta as realidades espirituais. Após a circuncisão, após a Brit Milá, Abraham ele estava sentado na entrada de sua tenda. E o texto lá em Bereshit, capítulo 18, verso 1, lá vai dizer o seguinte, que o dia estava quente. O dia estava quente. Em hebraico, Kihon Hayom, dia quente. E a palavra Kihon Hayom, que significa o calor do dia ou o dia quente, ela pode ser uma referência ao Gehinnom, ao inferno. Abraham estava circuncidado, estava se recuperando da circuncisão da Brit Milá. Ele estava sentado na porta da tenda. E por que a Torá menciona esse detalhe que o dia estava quente? Que o dia estava um Kihon Hayom. Será que é por acaso que a Torá colocou essa palavrinha ali? Será que era interessante, era importante de falar que Abraham, depois da circuncisão, estava sentado na entrada da tenda e o dia estava um Kihon Hayom, um dia quente? À toa não é. Então nós podemos entender que essa menção, a qual é importante sim, não é por acaso, é uma referência ao Gehinnom, um tipo de inferno.
que na verdade são 7 tipos de infernos. E Gehinnom é um desses 7 tipos de inferno. E através da gematria, da matemática hebraica, quando a gente adiciona um kolel, que é uma variação, uma letra, um número a mais, um valor a mais, nós vemos que o valor numérico de Kihon Hayom, um dia quente, é equivalente a frase Zehu Begehenon, que significa isto está em Gehinnom. Então, Kihon Hayom, e o dia estava quente, dentro da matemática, dentro da gematria hebraica, nós poderíamos dizer o seguinte, que Avram estava sentado na entrada de sua tenda e do lado de fora estava o Gehinnom. Agora, o que Abraham estava fazendo sentado na porta de sua tenda, se recuperando de uma Brit Milá, de uma aliança que ele fez com o Eterno? E essa palavra, Kihon Hayom, também significa isto está em Gehinnom. Então, a Torá, os textos da Torá, nunca são por acaso. Sempre tem alguma coisa a mais por trás disso. Agora, o que Abraham estava fazendo na porta do Gehinnom? O que Abraham estava fazendo depois da sua circuncisão? A mensagem por trás disso, por trás desse episódio, é que Abraham, ele se assenta na entrada de Gehinnom. E costumamos dizer que quando alguém morre, a gente diz que ele seja recebido nos seios de Abraham. Então o que Abraham estava fazendo ali? Sentado na sua tenda, e do lado de fora estava o Gehinnom. Abraham, ele estava trazendo com ele para os seus seios todos os que são circuncidados como ele. Ele estava tirando do Gehinnom, estava tirando do inferno todos aqueles que são circuncidados como ele, aqueles que têm uma aliança com o Criador. Isso não significa, e é bom deixar isso bem claro, isso não significa que todo circuncidado está de fato circuncidado. O corte no prepúcio, por si só, não representa a aliança com o Criador. A Brit Milá, a circuncisão, ela precisa ser praticada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser elevada, melhorada, aperfeiçoada, ela precisa ser valorizada por quem é circuncidado. E não se deve confiar no órgão genital sem moralidade, sem pureza e sem a devida santidade. Uma pessoa circuncidada que não teme os céus e não honra a sua circuncisão, ela passa pelo Gehinnom igual os incircuncisos. Ela passa pelo Gehinnom igual os incircuncisos. Mas o que é o Gehinnom? Diferente do conceito grego de inferno, a Tanar não fala tão literalmente, tão claramente de inferno. Mas a priori, o Criador, ele não fez a alma humana para estar sempre em um inferno perpétuo. A gente pode até dizer, dentro disso aqui, que o ouro ele é purificado pelo fogo, para que ele se torne uma joia preciosa, para que ele tenha um valor a mais. O ouro bruto ele tem um valor, mas o ouro que passa pelo fogo, o ouro que é purificado, ele tem um valor a mais. Então, quando nós nascemos, nós vamos nos impurificando através dos pecados, das transgressões, das rebeldias, e a gente, na morte, a gente precisa ser purificado para que a nossa alma seja recebida no Gan Eden. Agora, aquelas pessoas que em vida conseguem fazer uma techuvá
genuína, uma techuvá verdadeira, essa pessoa não tem que passar pelo inferno para deixar aquela transgressão, aquele pecado. Mas o fato é que a nossa alma, ela não foi feita, o Criador não nos fez, por mais que nós pequemos ou pecamos, Ele não nos fez para a gente ficar no inferno eternamente. Dentro da Taná, dentro da Torá, nós temos algumas origens da ideia de inferno. E a vida do outro lado, dentro da própria Torá, dentro do próprio Taná, a vida pós-morte, a vida do outro lado, ela não é um assunto assim que a Torá lida muito. Mas no lugar de falar de morte, ou de falar de vida pós-morte, ou de falar de inferno, o foco principal da Torá, das Escrituras e das profecias é falar do mundo presente, do nosso mundo, das coisas que nós fazemos aqui nesse mundo. Então, esse tempo que nós estamos aqui no mundo, entre o nascimento e a morte, é um lugar de refino da nossa alma, é um lugar de aperfeiçoamento, de construção da nossa alma. E a Torá, ela trata do mundo presente. A Torá não fala tanto do mundo vindouro. Mas nós encontramos algumas referências, alguns vestígios de um Sheol registrado na Torá. E a primeira vez que isso acontece na Torá está em Bereshit 37, 35. Quando Yaakov, nosso pai, por conta da morte presumida de seu filho Yosef, ele faz uma menção de Sheol. E depois dessa menção por conta de Yosef, novamente Yaakov, nosso pai, com medo de perder seu filho mais novo, Benjamim, ele afirmava que sua alma sofreria imenso tormento. Sheol. Korah, Datan e Aviram e sua congregação e seus congregados e seus seguidores, eles foram enviados para o Sheol ainda em vida. Outro caso que nós podemos falar também está em Devarim, capítulo 22, capítulo 32, verso 22, que é uma menção mais clara que a Torá nos traz sobre inferno, onde a ira elohímica queima com chamas até o fundo do Sheol. Devarim 32, 22. E no conceito israelita, aqueles que são enviados para lá, eles podem retornar, pois Elohim ressuscita as almas de volta. Isso nós podemos ler em Ov, capítulo 7, verso 9. Elohim retira de lá essas almas. Em 2 Samuel, capítulo 22, David Hamelech, o rei Davi, ele fez uma canção relatando que Elohim, que o Criador, o salvou da mão do rei Shaul. E será que Shaul e Sheol tem alguma conexão? Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Porque Shaul e Sheol, em hebraico, se escreve da mesma forma. Só se pronuncia diferente. Será que é muita coincidência isso? Mas a Torá, ela traz muitas informações ocultas que a gente tem que prestar atenção. Nós podemos ter acesso a essas informações. E nós lembramos que Shaul, por várias e várias vezes, ele tentou matar David. Ele tentou-se a morte de David. Ele tentou mandar David para o Sheol. Shaul tentou mandar David para o Sheol. Então, isso aqui é uma conexão muito clara entre a morte e o Sheol. No livro de
Yeshayahu, capítulo 38, verso 10, nos é informado que aqueles que são enviados para o Sheol, eles são lançados para longe de Elohim. São afastados. O que é o Sheol? É o afastamento de uma pessoa do Criador para ela ser purificada de alguma maneira. O grande Shlomo Hamelech, o rei Salomão, ele também informa o seguinte, que aqueles que abandonam a disciplina e rejeitam a repreensão, esses morrerão. Sheol e Avadon são opostos a Elohim. Quanto mais os corações dos homens têm oposição ao Criador. Avadon também é um tipo de inferno. Então nós podemos ver que na Torá tem muitas palavras que significam inferno. Praticamente são 7 palavras. No livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 15, verso 11, diz que Avadon é um tipo de reino bem longe do Kadosh. E Sheol é apenas um desses 7 níveis, que são poço, túmulo, silêncio, lama suja, Sheol, sombra da morte e submundo. Então, esses são os termos que a Torá costuma lidar com o inferno. Mas Gehinnom, qual que é a ideia de Gehinnom? Perto de Jerusalém existia um vale chamado Be-Inon, ou Gei Ben-Inon, que em hebraico significa o filho de Inom. E fica assim, do lado de fora de Jerusalém. E nesse local eram enterrados mortos, sempre do lado de fora de Jerusalém, nunca dentro. Então esse vale, Gei Ben Inom, surge a palavra Gehinnom, é uma abreviação. E Gehinnom também é o contrário de Gan Eden, é o oposto de Gan Eden. E por que as pessoas elas eram enterradas do lado de fora? É porque dentro de Jerusalém tinha muitos Kohanim, muitos levitas, e eles precisavam se manter puros. Então eles caminhavam pelas ruas ali, pelos lugares, eles não podiam ter contatos com os mortos. Então, dentro de Jerusalém é um lugar kadosh, não podia ter mortos. Agora, no Gehinnom era o lugar dos mortos, era um lugar impuro. E esse local era um local muito sujo, tinha muita sujeira. E muitos idólatras e pecadores que adoravam mortos, que faziam seus cultos e as suas idolatrias, iam naquele local ali. E o profeta Yirmiyahu, mandado por Elohim, ele foi ao vale de Inom avisar aos pecadores de lá que eles seriam completamente destruídos. E Yeshayahu chamou esse lugar de fogueira, no capítulo 30, verso 33. E lá no final do versículo, ele descreve como aquelas pessoas perversas que se rebelaram contra o Kadosh e foram massacradas futuramente, eles são chamados de vermes. Mas na verdade, o que o texto diz? O texto diz que seus vermes não morrerão, nem seus fogos se apagarão. No capítulo 66, verso 24. Então esse versículo final, ele traz a ideia de uma queima eterna aos perversos. Ah, mas você acabou de falar que nenhuma alma foi feita para o fogo eterno. Aqui traz uma linguagem simbólica de que os vermes não morrerão. Lógico que os vermes um dia vão morrer, mas é a eternidade do momento do sofrimento. É a eternidade enquanto dura. Isso muitas vezes é pior do que tempo.
dentro desse mesmo conceito, né, de inferno que a Torá traz, os céus e a terra são reflexos um do outro, o mundo espiritual e o mundo físico. E como há uma Jerusalém terrena, também há uma Jerusalém celestial, uma Jerusalém Shemalá, uma Jerusalém nos céus. E como há um Gan Eden, um jardim do Éden, um jardim dos prazeres na terra para os justos, há um jardim do Éden acima para as almas dos justos. E também como havia um Gehinnom aqui embaixo para os pecadores e idólatras, há também um Gehinnom espiritual para os perversos receberem a sua recompensa pelas suas maldades, pela sua perversidade, pela sua idolatria e etc. E no Shabat, e isso é muito importante, no Shabat e em todos os Shabbatot, em todas as Moedim israelitas, o Gehinnom, ele não funciona. Ele fica parado. Então aquelas almas que estão ali no Gehinnom, sendo purificadas, sendo tratadas de seus pecados, elas no Shabat, elas têm um descanso no Shabat. Todos os pecadores vão para esse lugar. Mas quando chega o Shabat, quando chega as Moedim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, cessa tudo. Elas não ficam sofrendo. E por essa razão nós não trabalhamos no Shabat, nem quebramos as leis de Shabat, não fazemos compra, não negociamos. Então nós não quebramos as leis de Shabat para não ativar o Gehinnom. Trabalhar no Shabat é o mesmo que ativar o Gehinnom. Então por isso o Shabat ele é tão importante. Então nós podemos ver por aqui que o conceito de inferno que a Tanar, que a Torá traz, é bem diferente daquele inferno, principalmente do inferno grego, que caiu em algumas religiões como uma teoria, né, como uma verdade até. Então a nossa alma, ela não foi feita para ficar eternamente no inferno, ou no Gehinnom, ou no Sheol, depende de qual nível que a pessoa vai também, que a alma vai. Agora, será que existe algum pecado que não tem perdão, que a pessoa nunca vai sair do Gehinnom? Talvez nós estudaremos isso mais para frente. Shalom, shalom, e até o próximo estudo.